receber aqui duas mãezonas de dar orgulho. A Marisa Mello, que tem os 30 filhos, 27 foram adotados, um a um, né? Todos escolhidos a dedo ali, são filhos escolhidos, são filhos até mais importantes. Acho que quando você escolhe um filho para ser seu, quando você está adotando esse filho sempre, todo dia, né? Um desses filhos é o Renato, que é esse rapaz hoje de 29 anos. Eu conheci o Renato quando ele tinha uns 14, 15, a primeira vez que eu entrevistei a Marisa. E os filhos da Marisa são filhos especiais. Eles têm em comum, assim como ela, o fato de terem sido vítimas de violência na infância, violência física, né, de abuso sexual e de violência física. São histórias muito tristes, mas que podem ser revertidas, como vocês vão ver aqui. Olha, eu queria contar a história da Marisa, porque a história da Marisa é uma história edificante, maravilhosa, e eu fico sempre querendo entender, né, da onde que ela tem tanta reserva assim, de amor, de tolerância, de paciência, né? Como é que ela aguenta todas as TPMs, 30 filhos em casa, tantos humores, tantas, né? Porque quando a gente fala de uma família, de uma história, a gente idealiza. Na hora que você vai ver na prática, tanto jantar, tanto café da manhã, tanta dor de cabeça, tanta gripe, banho, né? E você tem de todas as idades. Sim. O mais velho, quem é? É o Tom, tá com 31 anos. Que está aqui com a gente. Não, ali é o Marco Antônio. Esse é o Marco Antônio. Da plateia nós temos 3 filhos da Marisa. 3. Aliás, 3 muito bonitos. Os 3 são lindos. É esse menino, que é filho natural. A segunda... A Priscila também. Que também é. Biológica. A terceira... Ela é do coração, a Jéssica. Que é linda também. Olha a Jéssica. A Jéssica. Linda. Ela é. E aqui ao seu lado... O Renato. Conta como é que foi essa história de fazer uma família tão grande, de ser mãe de 30. Não houve um planejamento, Silvia, de maneira nenhuma. Eu acredito que isso não adianta, é um chamado divino, se nós pudéssemos até definir como uma unção mesmo especial, porque como encontrar no meio de 4 meninos que estavam na rua, todos drogados, um deles eu saber no meu íntimo, esse é meu filho, um índiozinho, e o que ele era diferente dos outros 3, 2 nós conseguimos reintroduzir na família, um veio a ter óbito porque estava com uma overdose nas ruas de São Paulo. Então, o que faz aquela criança ser meu filho porque os outros não eram meus filhos, né? São questões que muitas vezes eu coloco diante do Pai do céu, falo, Pai, o Senhor tem um plano realmente, que eu não consigo entender e nem consigo ler o teu coração. Mas o que me importa mesmo é que o Senhor consegue ler o meu. É incrível, né? A história não termina porque continua, né? As crianças continuam vindo, ela adota e ela ou é escolhida ou escolhe. E essa história tem um começo que eu quero que você veja. O contexto da minha infância foi um contexto tenebroso. Aos 5 anos, ela foi espancada pelo pai. Eu fiquei dentro da caixa tentando que ele não me achasse ali, mas ele me achou. Eu não estava nem respirando, eu não sei como é que ele me achou. Ela queria morrer. Eu tinha uma farmacinha na casa e eu tomei 198 comprimidos. Foi minha primeira tentativa de correr para a morte com 11 anos de idade. Acabei sendo socorrida, tratada. Aos 13, fugiu para morar na casa da avó. Aos 15, já era mãe. Aos 19, tinha 2 filhos. Uma coisa que é impressionante, quando a criança sofre um abuso, a família tem, de vez em ter tendência de acolher, tem a tendência de negar que aquilo está acontecendo. Porque a gente pode acreditar nas notícias do jornal que estejam acontecendo na casa do vizinho, mas jamais na nossa própria casa. Aos 23 anos, a vida de Marisa Mello mudou. A educadora começou a procurar crianças com histórias parecidas com a dela. Hoje, ela é mãe de 30 filhos, 27 deles adotados. Priscila tinha 3 anos quando os novos irmãos começaram a chegar. É muito gratificante saber o que ela fez pelas pessoas e o que eles fizeram por ela também. Porque é uma relação de troca, né? Entre mãe e filho. Renato hoje é só sorriso, mas aos 14 anos era mais uma vítima de maus tratos. A mãe biológica dele era crueldade em pessoa. Chegou a arrancar todos os dentes da criança com uma chave de fenda. Sempre odiei esse nome. Até os 14 anos, não queria nunca saber de mãe. E sempre tive um pavor, tive ódio de ouvir a palavra mãe. E quando conheceu Marisa, Renato ainda relutou. Eu via todas as crianças chamando ela de mãe, eu falava que eu não fico, ela vai querer maltratar eu, vai querer me usar, alguma coisa ela
tá armando. Até o dia em que Marisa provou o tamanho do seu amor. Quando ela queria que eu agredisse ela, né? Queria que eu machucasse ela, para provar realmente que ela me amava, foi que eu realmente falei, essa mulher é doida. Hoje, para Renato, a mãe é um espelho. Eu me sinto fortalecido pela força e a coragem que ela tem, a garra que ela tem. Às vezes eu me espelho muito nela. Assim, é uma coisa que eu falo, Senhor, eu quero ser igual a minha mãe. Priscila também passou por períodos complicados na adolescência e só superou por causa da mãe. É tudo. É um porto seguro, né? É alguém que nunca vai te deixar, mesmo você fazendo as piores coisas, assim. É uma pessoa que tá sempre ali do teu lado, sempre pra te segurar quando você cai. Os outros filhos assinam embaixo. Olha, minha mãe é a pessoa mais importante do mundo pra mim. Eu gostaria de poder ajudá-la financeiramente, de poder cuidar dela mesmo. E pensar que Marisa não teve um bom relacionamento com a mãe por causa do passado. Mas há 6 anos a amizade das duas foi retomada. Todos podem se perdoar, todos podem conviver, todos podem resgatar a sua própria história. E eu tenho trabalhado muito nisso. É o retrato mais fiel de uma vida entregue aos filhos. É o exemplo de amor incondicional. Me surpreende o quanto uma vida pode ter significado para outra, se ela amar de verdade. Porque o único interesse que eu tenho nos meus filhos, muitas vezes eu falo para eles, às vezes a idade está chegando, né? A gente começa a pensar, mas eu não tenho pensamento que meus filhos amanhã vão ter que cuidar de mim, ou sei lá, né? Eu tenho um desejo profundo que eles deem certo, todos eles, que eles alcancem os sonhos, que a nossa amizade nunca acabe, nunca. Eles são muito preciosos para mim, são meus confidentes. Você chora, a gente chora, é muito emocionante, né? São uma vida, né, Silvia? E a gente, quem lida com máquinas ou, enfim, com outras produções, mas quando nós nos dedicamos integralmente à produção de vidas, é uma responsabilidade muito grande. E você é casada? Sim, hoje só o Papai do Céu mesmo, ele é um grande patrocinador. Um marido? Como pode, né? Um homem querer uma mulher, que é uma mala com 30 mochilinhas e 9 pochetes, porque eu tenho 9 netos. Ah, você já tem 9 netos desses filhos? E olha só, meu marido me aceitar, assim, me amar, ser um pai presente, participativo. E essas crianças moram todas da mesma casa? Não, agora já cresceram, né, Silvia? Casaram-se, tem outros que estão fora do país. Mas você vê que muito bonito, precioso, né? Os meninos saíram de casa, foram procurar, quer dizer, foram para a vida, quer dizer, também foram cuidados, amados. Para você fez muita diferença, não fez? Com certeza. Hã? Com certeza, muita diferença. Né? Ganhei uma nova família, né? Nova oportunidade de vida. Né? E você trabalha hoje com isso? Quer dizer, ajudando outras entidades? Você fala, olha, aconteceu isso comigo, eu tive esse passado, mas eu aprendi que pode ser diferente. Trabalho na área de aconselhamento, né? Aconselho muitas famílias, né? Jovens que estão envolvidos nas drogas, por situação familiar. Uhum. E eu uso a minha história para estar resgatando outras histórias, né? É incrível como ele é doce, esse menino, né? É muito doce. Resolveu bem o passado, né? Tem uma doçura, né? Ele é doce, ele é... Você é tranquilo, né? Não sei se eu estou errada. Na vida real você verdade. Também é. É impressionante. É uma impressão, uma sensação que eu tenho, assim, né? E sorrindo o dia inteiro, Silvia. O dia inteiro, assim, foram 19 cirurgias só para reparar o rosto, a face. Imagina uma pessoa e o tempo todo sorrindo. Eu não vejo meu filho de outra maneira. A gente está dizendo que esse filme que foi até premiado, da Sandra Bullock, ela recebeu o prêmio de melhor atriz por conta dele. É filme, a gente está assistindo aqui a realidade. Você olha aqui e fala, nossa, será que pode acontecer? E você... Tá, Sandra Bullock vivendo o dia a dia, que parabéns. O que é isso? É uma missão, padre? Uma mulher como ela? O que acontece? Não tem nem como compreender, né, o que faz uma pessoa reagir assim, né? Porque o que na verdade acontece é que, diante de um sofrimento, ela resolveu reagir de maneira positiva, né? Ela se apaixonou pelos calvários da humanidade porque viveu um calvário pessoal.
Porque isso é a diferença que faz, né? O ser humano é diferente à medida em que ele é capaz de reconciliar a história que tem, reinterpretar a história que tem e fazer diferente aquele que pode ter uma história parecida. Isso é muito bonito. A redenção do mundo é possível assim, né? O contrário também é verdadeiro, né? Grandes homens nascem deste movimento de fazer justiça àquilo que sofreu, e grandes criminosos também nascem deste mesmo sentimento. Que sofrimento todo mundo tem. É claro que um agudo como você, eu estava ouvindo profundamente emocionado com seu relato, sobretudo no momento que você se escondeu numa caixa e mesmo assim ele te achou ali dentro, né? Quantas pessoas hoje também estão escondidas na caixa, né? Mas o que elas vão fazer depois que saem desta caixa?